Um dos debates que eu sempre adorei na ficção era que o mundo estava errado. O que pra alguns é um artifício de história pra desenrolar o que vai acontecer, pra mim era um dilema ético gigante, uma afirmação de que ou era uma extrema tolice ou era um fato incontestável. Pelo fato de você estar em meio a 8 bilhões de pessoas e afirmar que cada uma delas está errada. É um ponto muito forte pra se manter. Então quando o protagonista mantém até o fim e prova seu ponto, no fim é simplesmente um dos maiores cinemas já feitos. Um show que atesta que não só esse tempo todo eu estive certo, como também todo mundo que contrariou esteve errado. Ou um show onde alguém é esmagado e morre antes de atestar o que dizia. E o bom dessa premissa é que ela inevitavelmente vai ficar na sua memória. Seja como o conto de alguém que provou que o mundo estava errado e mudou ele, ou como alguém que foi engolido por ele, que separa os revolucionários dos revoltados, que mostra que só ambição não basta. Querer ser visto, subir no último andar, todo mundo quer, mas chegar a fazer isso, poucos fazem. Então eu vim trazer algumas histórias disso ao público, trazer elas de volta ao mundo. Dito isso, hoje veremos pessoas que tentaram contra o mundo. Alguns conseguiram, outros não, alguns tinham motivos nobres, outros só revoltas, e deixarei vocês julgarem que mereciam ou não ter o seu objetivo concluído. Tá, mas o que é um mundo errado? Quando se fala sobre ficção, o difícil na verdade é achar um mundo que esteja certo. Por exemplo, em Hunter x Hunter nós temos assassinos, criminosos mundialmente conhecidos, uma raça inteira que quer reinar o mundo, e ninguém olha pra lá e pensa, nossa, que mundo horrível, porque vemos as coisas pela visão do Gon. Agora quando você olha pra Death Note é difícil não pensar que o mundo lá tá errado, porque vemos as coisas pela visão do Light. Tanto que quando ele vê uma mulher sendo agredida e mata as pessoas que estavam fazendo isso, não parecia que ele tava salvando alguém, sim punindo o criminoso. Era como se salvar fosse um objetivo secundário, uma consequência. E o que realmente importava pra ele era a punição de quem faz errado. A visão do mundo vai depender muito sobre pelos olhos de quem você vai ver a história. Um exemplo disso é o universo de Fate, da linha principal. Se você vê Fate Zero, você vai pensar que esse mundo é simplesmente cruel. Você vê guerras, magos fazendo extermínios, uma guerra fria entre a igreja e os magos, enquanto até os magos lutam entre si. Agora se você vê o Stay Night é complicado, mas é muito mais leve. Então, como eu disse, o conceito de mundo depende muito dos olhos de quem vê. Levando isso em conta, veremos protagonistas com uma visão de mundo diferente. E o que eles fizeram pra mudar isso? Será que eles tiveram sucesso? Será que valeu a pena? Em Vinland Saga nós temos o Thorfinn. Ele era uma criança comum, ele achava legal lutar e queria um dia ter uma espada pra matar seus inimigos. Mas enquanto tentava pegar do seu pai, esse que impede ele explica que o Thorfinn não tem nenhum inimigo. Ele vive num lugar pacífico e as pessoas de fora nunca fizeram nada a ele. De começo o Thorfinn não entende isso. E o que pra ele era uma lição, pareceu só um sermão de não machuque seus amiguinhos. Chega um dia onde seu pai tem que batalhar contra a sua vontade. O Thorfinn se esconde no navio, as navegações acontecem e eles são emboscados. O Thor larga sua espada e luta sem ela. Enfim, o Thorfinn vê o pai, que sempre foi essa figura pacífica, morto covardemente. Ele sabe que se fosse um contra um, ele ganharia sem problemas. Ele sabe que se seu pai tivesse uma arma, ele ganharia sem problemas. Mas no fim, ele sabe que o motivo principal pela morte do seu pai era que ele estava ali e foi feito de refém. Assim, morrendo pelas mãos de Skeletor. E quando tudo acaba, todos os companheiros de seu pai voltavam para sua casa, o Thorfinn decide acompanhar os mercenários. Ele jura pegar a cabeça da Skeletor um dia. Esse que por acaso tem um título incrível, o Coberto por Cinzas. Enfim, ele segue andando com seus inimigos, ele aprende a caçar a própria comida, ganhar dinheiro, tudo isso através da guerra. Ele passa de sua infância até o começo da vida adulta, rodeando a Skeletor, porque era a única pessoa que ele queria matar de verdade. Enfim, muita coisa acontece e descobrimos a história dele. E nós descobrimos que ele não é muito diferente do Thorfinn. Ele era um filho bastardo da realeza, a mãe dele foi enlouquecendo aos poucos, e quando reviu o pai do Skeletor, ele pensou que era apenas uma louca e sacou a espada. O Skeletor, que na época era só um garoto, sacou a espada e começou a lutar. Então seu pai viu que talvez ele tinha talento e decidiu criar. Ele fez amizade com seus servos e companheiros, fez com que o amassem e matou seu pai usando a espada do seu irmão. Desde então ele foi andando de grupo em grupo, primeiro entre seus súditos e logo após entre vikings, sempre odiando todos ao seu redor, não muito diferente do Thorfinn. E mesmo os dois tendo essa relação de ódio por parte do Thorfinn e de eu achei esse moleque na rua pelo Skeletor, aos poucos ele vira a razão de viver do garoto. E no fim da primeira temporada o Skeletor morre, não pelas mãos do Thorfinn. E agora o que resta pra ele? Se todos que ele queria matar já estão mortos, também não tem como voltar pra casa. Ele entra em um modo de suspensão, ele vive porque nada matou ele ainda, e vira um escravo. E bom, quanto à reação a esse mundo errado que o Thorfinn viu, de começo foi ódio a tudo e todos, e ao perder sua razão de viver, ele lembra das palavras que seu pai disse a ele. Depois de ter sua vingança, ele só se sentiu vazio, não valeu nem um pouco a pena, ele não voltou pra casa, ele só foi jogado ao lixo. E em resposta ao mundo caótico que ele foi colocado, ele decidiu só ser melhor que tudo isso, e seguir o exemplo do seu pai. Então, após conhecer o caos, o Thorfinn escolheu a paz. E isso é Vinland Saga. Eu nunca fui muito fã de falar que eu gostava de Evangelion, não porque é ruim, Evangelion é incrível, mas pra mim, há uns anos atrás, fã de Evangelion era que nem fã de Rick and Morty. Mas fora as medições de QI desnecessárias, o mundo de Evangelion é algo caótico. Anjos atacam com uma frequência muito alta, muito mesma. Crianças são mandadas pra lutar contra eles, e aqui a gente tá na pele do Shinji. Ele é um garoto perdido. Ele vivia num lugar ruim e sozinho, até que depois de anos, seu pai que nem ligava, por algum motivo precisava dele. Ele pensou que talvez quisesse refazer
fazia a família se reunir, agir como um pai talvez, mas não, ele chama o Shinji pra agir como um soldado e nada mais. Mesmo assim, ele deixa claro que não precisa dele nem por um segundo. Ele pode vir como um soldado, mas se quiser ele pode voltar pro lixão de onde ele veio e fazer questão de nunca mais dar as caras. Bom, como ele era um dos únicos que podia fazer isso, ele fica. Desde então ele é colocado em lutas, uma mais difícil que a outra. Ele quase morre várias vezes, ele tem poucos ou quase nenhum amigo, inclusive uma vez ele quase matou um amigo da escola. E bom, como ele lida com isso? Ele foge, ele começa fugindo da realidade, ele ouve música enquanto olha pro teto, ele ouve música enquanto anda de metrô, porque esse é um tempo onde nada pode acontecer. Pessoas vão, pessoas vêm e tá todo mundo reunido fazendo nada, apenas esperando, vendo a paisagem, falando no celular. É um bom lugar pra fugir e de vez em quando ele tenta fugir ainda mais. Ele tenta pegar um trem pra qualquer lugar longe, as pessoas tentam convencer ele, mas não é o trabalho delas retornar alguém que pulou do barco. Então eles dão atenção e logo param, só que no fim ele decide ficar. O que mais mostra o jeito com que ele quer mudar o seu mundo é quando a instrumentalização humana ocorre. A instrumentalização humana é um processo buscado por uma organização. A ideia deles é transformar a humanidade inteira em uma consciência coletiva, porque assim não haveriam mais guerras, fome e nada, pois todo mundo se entenderia e não teria mais necessidade. Você teria acesso aos pensamentos das pessoas e todas as memórias delas como se fossem suas. Seria um processo de empatia forçada. E o Shinji, como herói da história, não impede isso. Quer dizer, mais ou menos. Ele deixa acontecer, já que o mundo tá praticamente destruído. A questão é que na visão dele, até agora ele nunca teve uma decisão própria. Era sempre pelos outros. Então, com acesso ao poder que ele tinha agora, ele só colocou uma condição no ocorrido. Todos iriam participar da instrumentalização, sem exceção. Porém, quem não estivesse satisfeito com a consciência coletiva poderia sair e viver no mundo real, ou pelo menos no que restou dele. Assim as pessoas teriam ao menos o direito de escolha. E assim acaba o Evangelion antigo. Claro que nisso incluiu o The End of Evangelion, já que o anime só tem aquele final. Mas é muito louco como o Shinji tenta desesperadamente fugir, porque você vê ele fugindo das responsabilidades que tentaram ele a pegar, você vê ele fugindo da realidade, você vê ele fugindo até de fugir, porque ele não queria enfrentar a solidão, na minha visão. E quando todo mundo pode estar junto e se entender, ele foge da instrumentalização. Deve ter mais detalhes nos filmes atuais que eu ainda não vi, mas na minha visão o Shinji é alguém que pretende fugir de tudo. E eu entendo, às vezes algumas coisas são muito. Parece que algumas coisas só estariam certas se você sumisse, se não estivesse ali, porque parece que o dano foi tão grande que vale mais apenas mudar pra outro lugar. Tanto que quando todo mundo pode se entender, ele evita isso, e isso me lembra alguém que eu conheci, pode estar vendo esse vídeo. Eu entendo que sumir pode parecer bom, só não lidar com isso. A questão é que não lidar com as coisas não faz com que elas sumam ou deixem de ser seus problemas. Você só não lida com elas. Então, quando você olhar pra trás, coisa que vai acontecer, você vai ver a bola de neve de problemas que te seguiu até aqui. Mas quem sou eu pra dizer algo? Eu sou só um cara com foto de anime que o que mais faz é fugir. Vamos pro próximo. Quando se fala de mundo errado, de revolta contra o mundo, o que mais se fala é Death Note. Tanto que uma das primeiras passagens do Light é falando que esse mundo está podre. E bom, o mundo de Death Note é quase o mundo real. A questão é que o Light sempre teve esse ego com ele. Esse pensamento de que se há errado, há punição. Que é causa e consequência, e eu diria que é um pensamento que muitas pessoas dividem. De que quem faz o mal deveria morrer. A diferença é que ele teve a chance de realizar aquilo que queria. Porém, aos poucos vendo o anime, você pode ver que o ideal dele foi se corrompendo. Ele começou pensando em salvar alguém, ou pelo menos de entregar a punição. Porém, o ego dele foi aumentando aos poucos e o verdadeiro motivo foi se mostrando. Quando ele referia a si mesmo como Deus do Novo Mundo, não é porque ele traria a punição. Isso é o trabalho de um carrasco. Ele queria moldar o mundo à sua forma. E pra ficar por cima, ele pretendia se elevar ou rebaixar tudo. E bom, eu acho que todo mundo aqui sabe como isso acaba. O ego é a ruína dele. Achar que todos são burros comparados a ele é o que trouxe ele à derrota. Então a revolta de Light contra o mundo não foi só matar alguns criminosos. Ele fez questão de estragar todo mundo que cruzou o caminho dele. Amigo e inimigo, e não só isso. As maldades dele mudaram tanto o mundo que refazer aquele plano falho nos dias atuais seria impossível. Dito isso, ele mudou o mundo à sua forma. Um mundo onde ele é único, já que outro Kira igual a ele nunca mais vai ter a chance de existir. Quando se fala de mundo distópico, mundo cyberpunk sempre são lembrados. Aliás, vocês sabiam que cyberpunk começou como um RPG de mesa? Enfim, o mundo cyberpunk se baseia num mundo onde a tecnologia está extremamente avançada e os cuidados humanos são pouquíssimos. Tratamentos médicos são muito caros, violência já é comum, e se baseando nesse tema, a propaganda mais bem feita para um jogo nasceu. Cyberpunk Edge Runner saiu para divulgar o próprio Cyberpunk 2077. E cara, como isso funcionou? Muitas pessoas viram o anime e foram direto pro jogo, já que ambos têm correlação. E o David, o protagonista de Edge Runners, é o melhor exemplo do que esse mundo faz com as pessoas. Você não é especial. Isso é o que o mundo de Cyberpunk diz a todos. Tudo já foi criado, inventado, descoberto. Lá quem nasce no lixo fica no lixo. E esse é o caso do David. Ele nasceu num lugar ruim, é maltratado, e o único privilégio que ele tem é poder ir pra escola, onde lá ele é humilhado. A real é que ele nem queria ir pra escola. Nesse mundo ninguém mais sobe na vida assim. É só um treinamento pra viver. Você vai a um lugar que não gosta, vê gente que não gosta, pra fazer o que não gosta por horas. E essa é a vida que ele tá fadado. Porém, mesmo ele não acreditando que isso daria resultado algum, ele decide continuar indo pra escola, porque é o que a mãe dele
ele quer. E ele gosta da mãe dele. Enquanto eles discutiam sobre isso, eles são atacados e ela morre. Porque não dava pra salvar? Não, porque o plano de saúde não cobria isso. Ele volta pra casa sem sentido algum na vida. Só que por algum motivo ela tinha algo diferente que agora ficou pra ele. Ela tinha um Sandevistan, uma prótese mecânica, mas uma das pesadas. Não em peso, mas sim em fardo. No mundo de Cyberpunk, quanto mais implantes você usa, mais propenso à loucura você fica. Ou melhor, mais propenso à cyberpsicose. E como alguém que não tem mais nada a perder, ele decide instalar. E meu amigo, essa escolha teve consequências. Ao instalar isso, ele começou a buscar um rumo. Nessa, ele encontra a Lucy. E eles vivem muita coisa juntos, muita mesmo. Ele conhece pessoas, ele perde pessoas, ele vê o impacto da cyberpsicose em alguém e ele sente esse impacto em si mesmo. Ele começa a usar mais e mais implantes, a depender mais e mais de medicamentos, mas ele se sente especial. Todo mundo diz que ele é. Ele foi de novato a líder muito rápido, mas no fim ele foi de líder a memória mais rápido ainda, porque não importa o quão especial ele era, não importa o quanto sua estrela brilhasse, as luzes da cidade ofuscam até a mais brilhante das estrelas. E assim ele morre, mal conseguindo diferenciar o que é ilusão de realidade. Ele vira um símbolo, um exemplo, um herói pra quem vem de baixo, e você pode ver isso no jogo, mas pra mim no fim não importa o quão longe ele chegou, não muda o fato de que no fim ele perdeu. Não me entenda errado, eu gosto de Cyberpunk, mas no fim ele perdeu a guerra, perdeu a batalha, mas inspirou uns, e esse foi o jeito dele de lutar contra o mundo errado. Se ele não pode mudar nada, ele pode pelo menos dar inspiração pra alguns. E enfim, chegamos no meu favoritinho dessa lista. Lembram que eu disse que Code Geass era o Death Note que deu certo? Pois bem, vamos falar sobre o homem que carrega rebelião no nome. Não só um homem inteligente com um ego alto, claro, ele tem um ego gigante, porém ele aprendeu muito bem. Mas antes eu queria mostrar dois tipos de mundo que eu conheço. Temos o abordado até aqui, mas eu gostaria de fazer uma menção a Fate, assim como todo vídeo que eu faço. No começo de Unlimited Blade Works, o Archer pergunta por que a Rin só quer ganhar a guerra por ganhar, e não pra pedir pra dominar o mundo ou sei lá, riqueza infinita, mas a questão é que pra ela isso não era nada. Ela já era herdeira de um clã de magos conhecidos, então o dinheiro não falta. Atualização inside aqui, eu descobri que o Kirin investiu muito mal o dinheiro dela, já que ela não podia investir, então ela sobrevive, pode voltar pro vídeo. E a fala dela sobre controlar o mundo é o que mais me marca, porque eu nunca esperaria ouvir isso de um personagem de anime. Ela diz que já controla o mundo, porque pra ela, o mundo não é esse planeta, não é cada ser existente, e sim aquilo que rodeia ela. E se ela quiser, ela faz o que quiser. Ela tem dinheiro pra comprar o que quer, e se faltar, bom, ela tem magia, então é fácil conseguir dinheiro com magia. Então, o mundo dela, que é o que está ao redor, que é o que acontece no dia a dia dela, ela tem controle absoluto. Então, entende os dois tipos de mundo? Tem o mundo dos seus olhos e o mundo inteiro. Agora, voltando pro Lelouch, antes que eu me esqueça, ele é alguém que não só destruiu o mundo, como viu o próprio mundo ruir várias vezes. Lelouch era da realeza de Britânia, e ele foi exilado junto com a sua irmã, assim assumindo o nome de Lelouch Lamperouge. Em meio às suas saídas, ele recebeu um poder que pode dar apenas uma ordem absoluta pra qualquer pessoa. Vendo que isso é realmente um poder que pode mudar o mundo, ele decide começar a fazer isso. O pretexto dele é criar um mundo melhor pra sua irmã. E cara, muitas coisas aconteceram. Ele começou matando nobres que, por mais que fossem amigos de infância, realmente cometiam crimes horríveis. Inclusive, muitas pessoas inocentes morreram por conta da imprudência do próprio Lelouch, a um ponto onde voltar atrás já não era uma opção. Então, depois de eliminar todos os empecilhos, ele decide virar o vilão do mundo. E além de matar o seu pai e assumir o trono à força, ele impõe uma ditadura onde todos aqueles que se opuseram a ele, mesmo que por um segundo, seriam presos. Todos acreditaram que ele enlouqueceu, menos uma pessoa, a sua fiel cúmplice. Ele e a Cici continuaram seguindo esse plano. E lá no começo do anime, ele fala uma frase que se resgata aqui e agora. Quando ele mata seu primeiro amigo de infância em prol de um bem maior, ele diz uma frase: "Você só pode atirar se puder aguentar o tiro." E ele mostra que pode aguentar o tiro da melhor forma possível, pois após quase destruir o mundo, após colocar todos em sofrimento contra ele passa a identidade de zero que possuía pro seu amigo e é morto por ele. Tudo planejado, para que todos entendam o quão ruim era o que ele passou e nunca mais se repita. Ele morreu como o vilão de muitos, o herói de poucos, e essa foi a rebelião de Lelouch contra o mundo.